Se você é acusado de algo que não fez, obviamente você vai fazer de tudo para provar que é inocente, porém o caso de hoje é de um artista que foi acusado, foi se defender usando provas de que ele era inocente, porém nessas provas que ele mesmo postou tinha muita coisa comprometedora que destruíram a carreira dele. Tudo começou com esse post do Twitter desse cara chamado Octavian, e essa é uma arte de chip eremika, do Eren e da Mikasa se casando. E se você observar mais sobre essa arte, ela tem um estilo de arte bem específico, um estilo bem único, né? Eu realmente não sei qual é o nome desse estilo, mas eu acredito que algum artista deva saber pra contar pra gente nos comentários. Mas parece um tipo de arte texturizada, com bastante relevo, porém essa arte levantou várias suspeitas. Muita gente chegou à conclusão que esse desenho era feito por IA. Não precisa ser especialista em desenho pra você notar uns detalhes um tanto quanto estranhos no desenho. Por exemplo, na orelha da Mikasa, ela tem uma anatomia meio esquisita, e o principal ponto são essas sobras de excesso de tinta na bochecha dos personagens, tanto no Eren quanto na Mikasa. Claro que esse estilo de arte é sobre o excesso de tinta em si, porém dava para trabalhar melhor aonde ficaria essa sobra de tinta, para ficar mais bonito no desenho. Se você reparar na bochecha, tem um tipo de sobra um tanto quanto estranha, parece até uma cicatriz nos personagens, e isso deixou muita gente desconfiada, e com o tempo o post pegou a nota da comunidade dizendo: essa é uma arte feita por IA, gerada a partir de uma fanart original. E o Octavian, o suposto artista do desenho, comentou: isso não foi gerado por IA, notas da comunidade, que porra é essa? Eu recorri e sei que o cheater é racista, mas mesmo assim, pra quem não sabe, cheater é uma gíria pra dizer que o Twitter é zoado, porém se vocês olharem a nota da comunidade tem um link e ele nos leva pro post da arte original. Clicando a gente vai ver esse post aqui. E se você reparar, é uma arte relativamente antiga, porque é de janeiro de 2024 e foi feito pela Sumin. A arte é uma sequência de fotos naquele estilo de cabine do Eren e da Mikasa juntos, e se você reparar, no cantinho esquerdo tem uma foto que vocês podem lembrar de algum lugar, né? Pois é, essa é a imagem original. Dá até pra sobrepor um desenho em cima do outro pra você ver como que fica, e se você quiser dizer que não é IA, ok, dá pra gente analisar melhor, mas claramente é um tracing. E se a situação não tava boa, acabou de piorar. Geral se revoltou com essa situação e uma pessoa disse: pessoas não perceberem que sua arte é feita por IA me faz pensar que estamos condenados. Particularmente eu acho que essa afirmação é meio exagerada, porque é difícil realmente você ter certeza se um desenho é IA ou se não é. Eu acredito que até para artistas experientes tem algumas situações que é difícil você afirmar com certeza se aquela arte é de IA ou se não é. E antes de afirmar com certeza, é sempre bom analisar certinho para não acabar acusando alguém de algo que ela não fez. Da treta em si, esse foi um dos posts mais virais, com 1.5 milhões de views, e muita gente foi debater sobre esse assunto. Sinceramente, não consigo encontrar nada que indique que seja IA, desde em pequenos detalhes que a IA poderia estragar, como rugas das roupas, o cabelo e os olhos, mas não vejo nada. Pra mim, isso parece apenas inspiração forçada. Eu já comentei em alguns vídeos anteriores, mas essa é uma prática relativamente comum, não é porque é comum que é certo, né? Mas artistas de IA têm o costume de roubar a arte original e passar em IA por cima, porque isso deixa mais difícil de detectar que aquilo é IA ou não. Por isso que se você for um artista, é bom você tomar cuidado na hora de vender suas comissões. O cliente pode pagar metade do valor para você iniciar o projeto, mas quando você for mostrar o esboço, ele pode cancelar a compra e terminar o seu desenho usando IA, para não pagar você, o artista, e ainda assim conseguir terminar o desenho usando IA. Aí algumas pessoas falaram que era IA, outros falaram que não era, mas então o Octavian fez o favor de fazer um post para tirar a dúvida de geral e acabou criando a própria cova, entregando várias provas contra ele mesmo. Eu só me inspirei naquela pose e no design, já que eram tão bonitinhos. Uma coisa é você se inspirar e fazer alguma coisa diferente com base em uma coisa, outra coisa é você fazer um tracing do desenho. Pô, aí fica muito fácil, né? Antes era um desenho autoral, agora já virou uma inspiração, mas vamos analisar os desenhos que ele deixou. A primeira vez que eu bati o olho na arte, eu achei que fosse um desenho real, né, físico, com relevo da tinta e tudo mais, mas pelas provas que ele deixou, era feito digitalmente com o Procreate. Pra quem não sabe o que é o Procreate, ele é um aplicativo da Apple para desenhar. Infinitos artistas usam o Procreate, ele é muito comum, e observando a imagem dá pra você ver que tem ali as barrinhas das ferramentas do aplicativo, e esse aqui foi o esboço inicial. E você pode observar alguns detalhes, mesmo sendo um esboço. É estranho que o Eren tem pupila no olho direito, mas ele não tem no olho esquerdo. Tudo bem, no esboço geralmente não tem muitos detalhes no desenho, a pessoa deixa pra fazer depois, porém se ele tem um olho, por que ele não tem o outro, sabe? Isso é um tanto quanto estranho. Geralmente qualquer pessoa faria os dois, se vai fazer, né? E se a gente observar a arte pronta do primeiro post, com ela finalizada, ela tem uma pintura
pintura toda texturizada. E por ser uma pintura, a textura já vem com a cor. Dependendo da pressão do pincel, essa textura pode mudar, mas se você observar a roupa da Mikasa, no esboço, ela já tem toda a textura. Isso não faz sentido porque a textura, ela vem na pintura, pelo menos nesse estilo de arte. Essa aqui é a próxima etapa do desenho. Os olhos do Eren aqui já foram feitos dois, né? A Mikasa já teve a pintura do rosto finalizada e isso já é um pouco estranho por si só. Normalmente, a grande maioria das pessoas começa colorindo a cor base de tudo, depois vem acrescentando os detalhes, mas sinceramente isso não quer dizer muita coisa porque vai de cada pessoa. Cada um pode fazer do jeito que quiser o próprio desenho. Mas dá pra gente observar que o artista começou a colorir o fundo, desistiu, coloriu a ponta dos dedos do Eren e desistiu, porque ele não coloriu a mão toda. Parecem coisas bobas, mas vamos somando essas coisas estranhas. Já esse cara aqui fez um post falando das inconsistências dos logos, e se você observar, realmente as coisas ficaram bem estranhas. Claro que toda rede social tem a compressão de imagem e tudo que é postado perde qualidade, mas se você observar as ferramentas do Procreate ali, o ícone da chave, ela tem um rabinho meio derretido naquela foto ali. Sendo bem sincero com vocês, eu nunca usei o Procreate, eu não tenho um iPad, mas muita gente falou nos comentários desse post que esses não são os ícones do programa. E pelas inconsistências nos ícones, muita gente falou que isso aqui foi usado um prompt de IA para fazer o processo. Para quem não sabe, o prompt é as instruções dadas para IA, mas a galera começou a acusar ele de ter falado alguma coisa do tipo: gere várias etapas do meu desenho finalizado no Procreate. E então a IA tentou gerar 4 fotos desse processo do desenho. Então por isso teria ficado com esses ícones meio esquisitos. Cara, e foi aqui que o cara cavou a própria cova nessa história. A galera observou cada pixel do desenho e repararam que a caneta da Apple muda de forma de uma imagem para outra. Uma caneta tá mais pontuda, sem a marquinha ali, né? Se você reparar, ela parece até um pouco de lápis em vez de caneta em si na primeira imagem. Já na segunda imagem, ela tem a ponta arredondada e tem um tracinho da caneta mesmo. A galera reparou que na roupa do Eren tem marcas de dedo e, tipo, na teoria, essa foto foi tirada de um celular apontando pra tela de um iPad, mostrando a caneta e o layout do programa. Mas, tipo, por mais que a foto fique perfeita, não tem um mínimo de reflexo na tela. Se você apontar um celular para um iPad, vai ficar um pouquinho de reflexo, pelo menos nas bordas, é comum. É quase impossível a foto ficar perfeita desse jeito, sem nenhum reflexo. Reparando as marcas de dedo na tela, tudo bem, é normal ter marcas de dedo em iPad, mas essas marcas de dedos específicas parecem muito fazer parte do desenho em si. Elas não são marcas de oleosidade da mão, parece que elas foram pintadas no próprio desenho. Sabe quando você tá com um dedo com tinta e você encosta em algum lugar? Não fica uma marca? É exatamente isso, mas dá a impressão que ele carimbou o dedo em um desenho virtual. Não faz o menor sentido isso. Dando zoom na imagem, não são marcas de impressão digital, são linhas retas. Parecem ser feitas de propósito no desenho e isso é bizarro. Acredito que ele pediu pra IA gerar o processo das fotos, só que a IA fez os desenhos da marca de dedo na tela do tablet, mas fez isso digitalmente, não de forma realista, sabe? Uma galera falou que o Procreate não teria essas duas telas da direita no cantinho. Sinceramente, eu não sei dizer porque eu nunca usei o Procreate, e se você usou, confirma pra mim nos comentários se isso realmente existe. O Procreate, ele tem essas opções de abrir 2 janelas ao mesmo tempo. Pelo que eu vi, a galera falou que só podia abrir uma janela, então a segunda janela seria um erro do prompt da IA. Foi então que essa pessoa foi avisar o artista original do desenho, dizendo: alguém está colocando a sua arte na IA e postando como se fosse um desenho autoral. A artista se pronunciou dizendo: acontece que o texto é muito longo para postar diretamente no X, devido ao limite dos caracteres. Então eu copiei para as minhas notas e vou tirar uma print. Muito obrigada por me apoiarem e por entrarem em contato comigo. Sinceramente, eu fiquei muito magoada quando descobri que a minha arte foi usada sem permissão e alterada por IA, e depois reivindicada como se fosse de outra pessoa. Foi difícil de processar, especialmente sabendo quanto tempo de esforço investi na criação dela. Mas o apoio de vocês realmente significa muito para mim. Saber que existem pessoas que se importam o suficiente para me informar e me apoiar realmente me ajuda a superar isso. Obrigado novamente por estarem aqui e me apoiar. Isso realmente significa mais do que as palavras podem dizer. E no fim, depois de todo esse rolê do Octavian sendo exposto, ele só deletou a conta dele do Twitter e sumiu completamente. Tipo, tudo bem se você quiser fazer umas artes de IA e ninguém vai te proibir disso. Só não rouba o desenho de outra pessoa e use elas pra mudar algum detalhe pra depois fingir que foi você que fez. Tem uma galera pegando arte de outras pessoas, passando IA e tentando vender. Mano, isso é roubo. Não faz o menor sentido você usar IA pra fazer um desenho e tentar a todo custo fingir que aquilo foi feito à mão. Por que você
você quer ter todo esse trabalho pra fingir ter feito na mão, mas não quer se dar o trabalho de pegar um lápis e papel e desenhar sua própria arte? Enfim, o que vocês acharam dessa treta toda? Se inscreve no canal e comenta sua opinião pra mim saber. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.